Bom dia! Estamos começando mais um momento de ensino da Palavra de Deus na Primeira Igreja Batista em São Carlos. Queremos agradecer já a sua participação e a sua presença nesta manhã. Agradecer ao irmão Jean, nosso intérprete nesta manhã. E queremos também parabenizar todos os pastores. Hoje é o dia do pastor batista em nosso calendário denominacional. Externar toda a nossa gratidão a Deus, porque na verdade é uma honra poder servi-lo, ser pastor numa igreja, ser pastor do seu reino. Agradecer porque mesmo limitado e pecador, o Senhor tem me dado o privilégio desta obra. Quero agradecer nesta manhã também aos meus colegas pastores, membros da nossa igreja. Pastor Gidalti, pastor Josafá, pastor Giovanni. Esses homens têm sido companheiros, têm sido amigos, têm estado junto nessa caminhada na Primeira Igreja Batista aqui em São Carlos. Obrigado, pastores, pelo seu apoio. Eu quero lembrar nesta manhã de agradecer a Deus pela vida dos meus pastores. Pastor Eli Fernandes foi o pastor da minha adolescência, o pastor que me batizou, o pastor que me ensinou a palavra de Deus, que esteve na minha adolescência me orientando, e o qual eu pude olhar para a sua vida e desejar ser pastor. Quero agradecer a Deus a vida do pastor Gilton Moraes, pastor da minha juventude, pastor que me indicou para o Seminário Batista do Norte, ali em Recife, hoje a Faculdade Batista. Pastor Gilton tem uma parte muito importante em minha vida, me ensinando sobre o ministério pastoral na prática. Foi meu professor também de homilética. Ao pastor Gilton, todo o meu agradecimento por estar hoje sendo pastor. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jarbas Valentim, pastor que me antecedeu nessa igreja. Eu tenho dito que o pastor Jarbas, ele preparou ou deixou um caminho plano nessa igreja para que o meu ministério pudesse ser mais tranquilo. Pastor Jarbas, eu devo muito a ele e a nossa igreja também por 23 anos e meio de dedicação nessa igreja. Mas hoje eu quero falar sobre as minhas ovelhas. Hoje é o dia do pastor. E eu quero lembrar, baseado no texto, na carta de Paulo aos Romanos, o quanto as ovelhas elas são importantes juntas com o seu pastor. Tanto é que o tema dessa mensagem, dessa manhã, é nunca sozinho. Repito, nunca sozinho. De maneira que nenhum pastor pode fazer a obra do Senhor sozinho. O próprio Senhor Jesus escolheu 12 homens que esteve junto com ele. A obra de Deus não pode ser feita de forma isolada. Nenhum pastor é um super-homem que pode realizar todas as coisas. Portanto, no dia do pastor, eu quero hoje lembrar do apóstolo Paulo, que também foi um grande líder, pastor, um bispo coordenando muitas igrejas. Mas na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 16, eu irei ler o texto no decorrer da mensagem. Eu queria falar nesta manhã sobre como as ovelhas, como os irmãos, como a igreja se completa nesta obra maravilhosa do ministério pastoral. Como nós, pastores, somos tremendamente abençoados pela vida, pela dedicação, pela entrega, pela cooperação, pelo auxílio, pelo serviço de cada ovelha. Então vamos lá. O texto de Romanos capítulo 16, Paulo faz um agradecimento àquela igreja que estava em Roma, e Paulo possivelmente escreve
esta carta em Corinto, Cencreia, e Paulo está escrevendo, lembrando como esses irmãos foram importantes na trajetória do reino de Deus. Como esses irmãos serviram a Deus e abençoaram a sua vida e o seu ministério. Paulo reconhece que, mesmo sendo um grande líder, ele não poderia ter realizado a obra do Senhor sozinho. Então, o primeiro tópico dessa mensagem é nunca sozinho, porque temos muitos obreiros. Eu vou fazer aqui o registro de alguns versículos. Primeiro, versículo 1 e 2. Paulo começa no versículo 1 falando de febre. E ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja. Logo, o fato dela ser diaconisa significa que ela servia a igreja. E diz mais no verso 2 acerca desta mulher: porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Pastores sempre têm auxiliadoras no seu ministério. E as mulheres, de modo especial, aqui uma diaconisa, hoje MCM, quantas mulheres, quantas organizações missionárias dentro de uma igreja têm sido um suporte, uma auxiliadora no ministério pastoral. Paulo, portanto, reconhece o auxílio. No verso 3, Paulo sauda um casal e ele diz: meus colaboradores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila. Paulo chama este casal de cooperadores, portanto, ou colaboradores. No reino de Deus, o pastor ele não faz a obra sozinho, porque ele tem colaboradores. No verso 6, o apóstolo Paulo faz uma referência a Maria, a essa irmã Maria. Aliás, Maria é o nome da minha mãe. E de fato ela também é uma mulher trabalhadora lá na igreja dela, a Igreja Batista Imperial no Recife, a irmã Maria do Socorro. Mas aqui Paulo fala de outra Maria. Paulo diz: saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Veja mesmo, Paulo agora está falando de uma irmã na igreja que serviu a alguns irmãos, que trabalhou para alguns líderes. Portanto, nunca sozinho, porque temos obreiros junto conosco. No versículo de número 9, Paulo sauda também ao outro irmão. Paulo diz assim, ou escreve assim: saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, assim como meu amado Estaques. Paulo usa, portanto, a palavra cooperador. No reino de Deus nós temos cooperadores. Eu tenho tido o privilégio e a alegria, nos meus quase 28 anos de ministério pastoral, estarei fazendo agora em setembro 28 anos de ministério pastoral. Eu reconheço que em todos os lugares por onde eu passei, em cada igreja onde eu esteve, eu fui muito abençoado pela vida de homens e mulheres que cooperaram no meu ministério. Paulo está lembrando deste irmão que é o nosso cooperador em Cristo. Que bom saber que no dia do pastor, nós pastores, que somos lembrados, nós também lembramos de muitos irmãos, de muitas irmãs, de muitas ovelhas queridas que têm feito com que o ministério pastoral seja agradável e não um fardo. De fato, o ministério pastoral, ele deixa de ser um fardo quando o pastor não está sozinho. Quando ele tem obreiros, quando ele tem cooperadores, quando ele tem colaboradores, quando ele tem auxiliadores.
No verso de número 12, Paulo destaca duas pessoas, Trifena e Trifosa, duas mulheres, que se dedicam arduamente ao trabalho no Senhor. Ele, portanto, lembra dessas duas mulheres que trabalham. Na época, Paulo usa essa expressão, elas ainda trabalham, estão trabalhando. E diz o texto, arduamente no trabalho do Senhor. Muitas vezes o pastor chega em uma igreja, ele é convidado por uma igreja, e às vezes ele esquece que ele não está pisando em um vazio, há uma história nessa igreja. Uma história que não é contada apenas pela galeria dos ex-pastores. Algumas igrejas mantêm ainda um hábito saudável, eu entendo que é saudável, de ter a galeria dos ex-pastores, lembrando daqueles que serviram ao Senhor. Mas eu quero lembrar que nenhum pastor que chega numa igreja, aquela igreja tem uma história formada apenas pelo pastor. Uma igreja tem uma história marcada por muitas vidas. Não apenas na construção, porque lembramos logo da construção. E alguém vai lembrar, pastor, nessa igreja nós fizemos mutirão, nessa igreja aqui nós carregamos tijolos, nessa igreja nós construímos as paredes. Sim, há muitos irmãos trabalhadores, mas há outros tipos também de trabalhos que esses irmãos prestaram e ainda prestam nas suas igrejas. Portanto, Paulo lembra dessas duas irmãs que trabalharam com muita dedicação. Paulo diz que elas dedicaram as suas vidas na obra do Senhor. No versículo 23, Paulo faz menção à hospitalidade. Ele diz assim, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, vos envia saudações. Portanto, Paulo está agradecendo não apenas em seu nome, mas de outros, porque era muito comum os missionários, quando faziam essas viagens missionárias, quando iam de igreja para igreja, lembra os irmãos, não havia esse privilégio muito comum hoje de estar hospedado em hotéis. Aqueles irmãos eram recebidos nas casas. E Paulo está lembrando dessa hospitalidade. E agora eu lembro da minha história e até pergunto, qual pastor nunca recebeu a hospitalidade de irmãos de suas igrejas? Meus irmãos, quando eu cheguei nessa cidade, eu fui recebido por vários irmãos. Não só para ser hospedado, ficar em sua casa, até resolver a minha moradia, mas em quantos lares não abriram as portas para eu e a minha família ser recebido. Ali nos alimentamos, ali fomos bem recebidos, tivemos boas conversas. Todo pastor que chega em uma igreja, ele experimenta da igreja, dos membros e das suas ovelhas, a hospitalidade. E se eu fosse aqui mencionar por onde eu passei, as casas me receberam com muita alegria. Por certo, nessa manhã eu quero registrar, mesmo sem declinar nomes, porque são tantos, e é verdade, são tantos nomes que eu não poderia citar todos eles. Mas eu quero lembrar que Paulo faz esta distinção a essas duas irmãs, aliás, desculpem, faz a distinção a essas irmãs que serviram com dedicação, mas agora ele fala da hospitalidade. Portanto, esse é o primeiro tópico da nossa mensagem. Pastores nunca sozinhos, ou nunca sozinhos, porque há muitos obreiros onde ele está servindo. Nenhum pastor faz a obra do Senhor sozinho. A segunda ênfase desse não estar sozinho tem a ver com sofrer juntos. Portanto, o ministério pastoral também tem a marca do sofrimento. No ministério pastoral também existem lágrimas, existe dor, tristeza,
Quantas vezes nós, pastores, não choramos? Quantas vezes não estamos tristes? Quantas vezes não estamos angustiados? Sim, o ministério pastoral não é fácil. Mas não digo isso para me lamentar, porque aprendi, porque aprendi que embora o ministério pastoral seja espinhoso, ele é sobretudo glorioso. Sim, o ministério pastoral é glorioso, mas ele tem sofrimento. Mas o que Paulo destaca é que neste sofrimento, ele vai em outras cartas falar do sofrimento. Paulo vai dizer que sofreu naufrágio, sofreu açoite, sofreu perseguição. O apóstolo Paulo fala dos seus muitos sofrimentos. Mas o meu destaque nesse momento não é sobre o sofrimento do apóstolo Paulo apenas. Mas é ele, apóstolo Paulo, lembrar que mesmo no sofrimento, ele não estava sozinho. Diz o texto, portanto, do versículo de número 4, Paulo lembra sobre o casal Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa e por isto lhes sou muito grato. Portanto, Paulo lembra que na caminhada pastoral há pessoas que estão tão próximas de nós e de fato há crentes, ovelhas tão fiéis a Deus primeiramente, mas tão fiéis aos seus pastores, tão amável com o seu pastor, que em alguns momentos, quando o pastor sofre, eles sofrem juntos. Na minha caminhada pastoral, eu tive muitos momentos de lutas, e nesses momentos havia algumas ovelhas, poucas, nesse momento são poucos que ficam, mas aqueles que estiveram perto de mim. Talvez não como Paulo, que diz que esses arriscaram a sua vida por ele, mas eu já tive ovelhas que nos momentos das minhas lutas, dificuldades. Lembro que nas minhas experiências dolorosas tiveram ovelhas muito próximas. Posso lembrar com muita precisão, quando da primeira gravidez da minha esposa, lembro que ela perdeu aquele bebê, nós perdemos aquela criança. E naquele momento de dor, indo de hospital a hospital, havia um casal que estava conosco, junto, acompanhando o nosso sofrimento, acompanhando o nosso choro, acompanhando a nossa tristeza. Aquele casal, Samuel e Verônica, lá em Olinda, eles estiveram juntos conosco. Mas eu poderia citar tantos outros irmãos, ovelhas queridas. Paulo fala no versículo 7 sobre Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão. Há ovelhas que padecem juntos com seu pastor. Às vezes são as críticas, às vezes são a traição, situações tão tristes na vida do pastor, que ele não chora em público, que ele não verte as suas lágrimas na igreja. Mas quantas casas o recebem, ou quantas vezes nós, pastores, recebemos o apreço, recebemos o abraço, o ombro amigo da ovelha em momento de dificuldade. Paulo fala sobre estes que padeceram com ele, há ovelhas que padecem junto com seu pastor. E há ovelhas que se tornam até mãe e pai, né? Paulo vai citar isso no versículo de número 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Ah, meus irmãos, nós pastores temos esse privilégio. Em cada igreja que chegamos, eu tenho esse privilégio. Em cada lugar que eu chego, em cada igreja, há sempre uma irmãzinha que se torna nossa mãe. Há sempre uma irmã
que se destaca de tantas outras, ou em meio a tantas outras. Na verdade, o pastor tem muitas mães. Quantas irmãs nós temos aqui em nossa igreja que tem se tornado a minha mãe, enquanto a minha está tão distante. Meus irmãos, como é bom para nós pastores saber que não estamos sozinhos e que no momento da dificuldade tem aquelas irmãs que sofrem conosco. Paulo está agora lembrando da mãe de Rufo. E Paulo diz, olha, agora lembrando da sua mãe, que é como se fosse a minha mãe. Onde eu passei, nas várias igrejas onde já passei, deixei algumas mães. Eu louvo a Deus pela vida delas, porque de fato agiram em minha vida, foram suporte na minha vida, como se fossem minhas mães. Nesses dias de pandemia, quando nós passamos por lutas, todos nós, e de minha casa eu fico lembrando de vou para o meu quarto, aviso a minha esposa que eu estou no quarto e não posso ser interrompido. E eu começo a lembrar de pessoas, de famílias, eu vou ligando, às vezes mando mensagem de texto, às vezes eu ligo. Eu tenho me preocupado com todas as ovelhas, não consigo atender todas, talvez eu tenha falhado. Mas as minhas semanas, eu tenho reservado dias e horas para ligar para minhas ovelhas, para mandar mensagem individual, além das mensagens que eu mando semanalmente. Mas esses dias, ultimamente, eu me alegro, porque algumas ovelhas têm ligado para mim. Algumas ovelhas têm mandado texto para mim. Pastor, como o senhor está? Eu não posso dizer que a minha igreja não lembra de mim. Apesar de eu estar nesta caminhada lembrando dos irmãos, eu me alegro em saber que alguns irmãos que estão sofrendo, padecendo nesta pandemia, neste isolamento, têm se preocupado com a minha vida. Esses dias, uma irmã chegou em casa, já à noite, vindo do seu trabalho, perguntou, pastor, o meu esposo perguntou esses dias, o pastor está recebendo o seu salário normalmente? O pastor está bem de saúde? Está precisando de alguma coisa? E ela disse que saiu do seu trabalho e passando em casa já à noite, antes de voltar para sua casa, ela foi lá em casa perguntar como eu estava. E não é uma jovem, aliás, não é uma senhora idosa, é uma jovem senhora. Esses dias visitando a família, tive que visitar com muito cuidado, usando todas as precauções. Eu estive visitando a família e o chefe de família, aquele irmão, olhando para mim, perguntou, pastor, o senhor se preocupa com todo mundo, como o senhor está? Eu fiquei surpreso. Ele perguntou como eu estava. Naquela noite, depois de conversarmos um pouco, e ao sair de sua casa, ele disse, pastor, hoje eu vou orar pelo Senhor. Nós vamos orar pelo Senhor. Aquela minha família fez muito bem ao meu coração. Aquela visita que eu fui pensando de alguma forma de abençoá-los, saí abençoado. Naquela noite eu me senti filho daquele casal. Aquele casal orou por mim. Meus irmãos, finalmente, depois de lembrar que o pastor não faz a obra do Senhor sozinho, ele tem muitos obreiros junto com ele, lembrando que o pastor não faz a obra sozinho, porque se ele sofre, há outras ovelhas que sofrem junto com ele. De maneira, portanto, eu quero chegar ao final dessa mensagem lembrando que nunca sozinho, porque somos agraciados. Vejamos, portanto, o versículo de número 5. O versículo número 5, Paulo diz assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu amado irmão. Portanto, Paulo está agora falando dessas famílias, dessas ovelhas que nas suas casas se tornaram igrejas. Que as igrejas naquela época, naquele momento, não era o templo como nós conhecemos hoje. De fato,
a igreja estava nas casas. Aliás, nesse tempo de pandemia, a igreja está nas casas. Portanto, diz o texto, Paulo lembra agora, agradecendo daquela igreja que está nas casas. No versículo de número 16, Paulo diz: saudai uns aos outros com um beijo santo. Aqui o ósculo, que não é um mandamento bíblico, que não é uma doutrina, mas era um hábito daquele tempo, daquela época. Mas aquele ósculo santo, aquele beijo, lembra comunhão, lembra unidade, lembra a graça de Deus. Portanto, quando Paulo está encerrando esta carta, no versículo de número 24, Paulo diz: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E ele diz amém. Portanto, hoje é o dia do pastor Batista. Eu quero agradecer a Deus pelo chamado de Deus, pela vocação, por ser um pastor. Mas quero agradecer a Deus nesse momento por ser pastor dos irmãos. Pastor na primeira igreja batista em São Carlos. Mas com todo respeito e com toda humildade, eu quero também agradecer a Deus pelas minhas ovelhas espalhadas em muitos lugares, dos quais ainda me consideram pastor. Eu sei que há ovelhas minhas aqui em São Carlos, na primeira igreja batista, que ainda lembram dos seus pastores, dos que passaram em suas vidas, e ainda tem como pastor. Eu acho maravilhoso, porque é isso que diz o texto dos Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, que nós devemos lembrar dos nossos pastores. Que bom! E se há ovelhas minhas aqui que lembram dos pastores que a pastorearam, eu agradeço a Deus, porque eu também tenho ovelhas aqui na primeira igreja batista, mas eu tenho ovelhas em outros lugares, que são ovelhas de outro pastor, mas que me consideram ainda seu pastor. Portanto, eu quero agradecer, eu quero concluir esta mensagem, lembrando do que nós falamos nesta manhã. E a conclusão dessa mensagem é simples: pastor não faz a obra do Senhor sozinho. Deve ser humilde para pedir e aceitar ajuda. Ovelhas devem ajudar seu pastor, sabendo que estão servindo a Deus. Ninguém que serve a Deus não passe pelo serviço do próximo. Todo serviço a Deus, primeiramente, é um serviço aos homens, ou seja, nós servimos a Deus quando servimos ao próximo. Portanto, ovelha, no reino de Deus, você também é um servo, um colaborador, um cooperador, um auxiliador do seu pastor. No reino de Deus não há lugar para estrelismo, para carreira solo. Há pastores até que se desligam da denominação porque acham que a sua igreja é maior que a denominação. Também há ovelhas que querem fazer o trabalho sozinho, sem prestar conta a ninguém, porque não se submete à autoridade pastoral. Portanto, no reino de Deus não há lugar para estrelismo, não há lugar para carreira solo. Portanto, Paulo lembrava do respeito que aquela igreja, que aquelas ovelhas tinham por ele. Todos devem servir, e servir com humildade. O pastor serve a igreja serve uns aos outros, todos nós servimos a Deus. A cooperação sempre foi a marca da igreja. Parece até um chavão, mas juntos somos mais fortes. É assim que devemos comemorar o dia do pastor Batista. Gratidão mútua. A minha igreja, a primeira igreja batista em São Carlos, as minhas amadas ovelhas, meu muito obrigado pela sua cooperação, pelo seu trabalho. Me sinto muito feliz nessa igreja, me sinto amado e amo cada uma das minhas ovelhas, cada um de vocês, mesmo aquelas que estão longe. Meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai,
Nós te agradecemos, porque neste dia o Senhor nos faz parar para lembrar desse chamado tão especial, desse teu chamado para homens comuns, homens simples, homens que talvez não pudessem fazer nada, que não têm capacidade para coisa alguma, limitado, mas em tuas mãos são ferramentas abençoadoras no teu reino. Obrigado, Senhor, pelo ministério pastoral. Obrigado por esse ofício, por essa vocação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me colocado amor. Obrigado, Deus, pelas muitas ovelhas que marcaram a minha vida, minha trajetória em todos esses anos de ministério pastoral. Obrigado pelas ovelhas desse rebanho, pelas ovelhas de agora, desse tempo. Obrigado, Deus, porque não sendo desta cidade nem desse estado, aqui eu tenho sido abraçado pelas minhas ovelhas. A distância dos meus pais, a distância da minha referência de local, todas as limitações e as dificuldades que eu tenho no meu interior, elas são diminuídas pelo amor, pela atenção das minhas ovelhas. Obrigado, Deus, por esta igreja. E agora, Senhor, obrigado pelo pastor Eli Fernandes, pelo pastor Gilton Moraes, que eu posso dizer, homem de Deus, ou homens de Deus, que marcaram a minha vida, que marcaram a minha trajetória, que abençoaram a minha vida, que me ensinaram muito, Senhor. Obrigado por esses homens tão importantes na minha vida. E ainda que se eu não fosse pastor, ainda que eu não estivesse nesta vocação, eu não poderia deixar de te agradecer pela vida do pastor Eli Fernandes e do pastor Gilton Moraes. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor os colocou em minha vida. Muito obrigado. E obrigado, Senhor, pelo dia do pastor. Abençoa os pastores da nossa cidade. Abençoa cada um deles, da nossa associação, do nosso estado. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém.